Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. Hoje vamos falar sobre este dispositivo aqui, o TerraMaster D8 Hybrid, e vocês devem estar se perguntando para que serve, pois é um dispositivo que vai nos ajudar a organizar todo o nosso armazenamento. Música. Funciona de forma semelhante ao que todos conhecemos como NAS. No entanto, não podemos chamá-lo assim, porque não temos uma placa de rede para poder conectá-lo e acessar os arquivos que temos dentro diretamente pela internet. No entanto, o funcionamento vai ser como o de um disco rígido gigante que podemos conectar diretamente ao nosso computador. Depois vou comentar que podemos usá-lo, por exemplo, para adicionar capacidade a um NAS ou criar um disco em rede, mas com a ajuda de um pequeno servidor como uma Raspberry. Mas antes de começarmos a falar do funcionamento, vamos dar uma olhadinha na parte estética deste dispositivo. Este TerraMaster D8 Hybrid mede cerca de 22 centímetros de comprimento, depois cerca de 17 e cerca de 15 a parte frontal, tanto a largura quanto a altura. Bom, é um dispositivo, assim como todos os NAS de 4 baias, vai ser um pouco maior do que ocuparia um disco rígido, já que na parte superior, na parte de trás, vamos contar com um ventilador para a refrigeração dos discos. Esse ventilador faz apenas 21 decibéis de som, o que é praticamente inaudível. É muito silencioso, mas nos dá uma pequena refrigeração nos discos se estivermos exigindo deles. Depois, vamos ter um peso de 1,9 kg. Vai pesar um pouquinho por causa de toda a carcaça de plástico, os suportes dos discos, a placa, o controlador, enfim, 1,9 kg. É um aparelho que costuma ficar sobre uma mesa, com pezinhos de borracha embaixo, então isso não será problema. Agora vou falar um pouco do que vemos na parte frontal. Temos 4 baias para discos rígidos mecânicos, que podem ser de 3,5 ou de 2 polegadas, tanto HDD quanto SSD. E depois, neste lado, que vou mostrar para vocês depois, vamos ter a possibilidade de instalar até 4 discos M2, NVMe, via PCI Express. Quanto de armazenamento podemos conseguir? No total, vamos poder alcançar até 120 TB. Isso é, se juntarmos 4 discos mecânicos de 22 TB na parte frontal e depois 4 discos, 2 de 8 TB cada um. Isso nos daria cerca de 120 TB de armazenamento total que podemos conseguir na parte traseira. Vocês vão ver que encontramos a porta de alimentação, a porta USB 3.2 que vamos poder conectar a um computador para utilizá-lo como disco rígido. Vamos poder conectá-lo também a um NAS para ampliar a capacidade de um NAS já existente. Ou vamos poder, por exemplo, conectar a um pequeno servidor que sirva para fazermos um NAS caseiro. Agora, como funcionam as cercas, vou explicar rapidamente, embora depois vejamos com um exemplo prático. Vamos ter 4 cercas na parte frontal, 4 para M2 na lateral. Todas as cercas vamos considerar que funcionam de maneira individual. O que isso quer dizer? Que ao conectarmos 8 discos ao computador, veremos 8 unidades independentes. Mas então, qual a vantagem desse dispositivo? Então, principalmente a apresentação desses discos, vamos poder colocar 4 M2 4 discos mecânicos, então de uma forma como vocês estão vendo, bastante estética, conectar diretamente ao computador. Embora seja verdade que nos slots 1 e 2 vai permitir fazer algum pequeno ajuste. Vamos ter a função de ver os discos separadamente, vamos ter a opção de uni-los com o que ele chama de JBOD, que é praticamente juntar todos eles. Cada arquivo iria para um disco de maneira aleatória. Depois vamos ter o RAID 0, que é o RAID 0. Isso permite dividir arquivos entre 2 discos, separando-os. Metade pode estar em um disco e a outra metade em outro, o que nos permite uma velocidade de leitura muito maior. E por último, teríamos o RAID 1, que isso basicamente duplica o conteúdo de um disco rígido no outro. Caso algum dos dois estrague, poder retirar, colocar um novo e simplificar, simplesmente seria feito um backup automaticamente. Tenham em mente que JBOD e RAID 0 basicamente somam as capacidades, ou seja, 2 discos de 1 TB dariam 2 TB, mas o RAID 1 faz com que fiquemos com o mesmo armazenamento, simplesmente replicando no outro disco. Assim, com 2 discos de 1 TB, a capacidade total será de 1 TB. Eu poderia contar muito mais coisas técnicas, mas enfim, tenham em mente que vai funcionar com os principais sistemas operacionais: Mac, Windows, Linux para Windows. É verdade que temos uma ferramenta que amplia um pouquinho o funcionamento desse dispositivo.
E também queria comentar que funciona por USB 3.2, pode ser USB-C, mas também é compatível com Thunderbolt ou USB 3.0, por exemplo. No entanto, a largura de banda máxima vai ser de 10 gigabits por segundo. Último dado técnico, o consumo máximo deste dispositivo é de 96 watts, embora normalmente em funcionamento possa chegar a consumir até cerca de 50 e em torno de 10 watts. Durante a hibernação, o dispositivo permanece ligado, mas os discos ficam em repouso, sem leitura ou gravação. Mas bem, dito isso, vamos ver como esse dispositivo funciona na prática. A primeira coisa que vamos fazer com este TerraMaster é colocar os discos nele. E como se faz isso? Bem, de duas formas. Primeiro, tirando essas baias daqui, vamos ter 4 baias que vocês estão vendo aqui. Para discos HDD ou até mesmo SSD, mas que sejam desse tamanho de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas, e depois teríamos nesta parte lateral as 4 portas para discos M2 NVMe. No meu caso, vou colocar apenas discos HDD. Tive que juntar vários discos para poder fazer este teste. Como vocês estão vendo, aqui tem o primeiro disco. Este é um disco Hitachi de 500 GB, um disco pequeno que veio em um notebook antigo que eu recuperei e vai na primeira baía, isso é importante. Segundo disco, temos outro disco de 500 GB, nesse caso um pouco maior, como vocês já estão vendo. E na terceira baía vamos ter um disco dos grandes também, mas nesse caso vamos ter um Seagate de 1 TB de armazenamento. Nesse último caso, para que vocês vejam de forma completa, vamos tirar o que seria uma baía vazia. E como vocês estão vendo, vem sem nenhum tipo de disco, nem absolutamente nada. Simplesmente tiraríamos esses trilhos daqui e já colocaríamos aqui um disco fixando com esses trilhos que vocês veem aqui. Pequenininho. Então fixamos com esses 4 parafusos. Depende do tamanho do disco, mas não é complexo e já vem com todas as ferramentas para instalar. Se quisermos instalar discos deste lado, como fazemos? É muito simples. Temos 2 parafusos nesta parte de trás aqui, um bem no canto superior e outro no canto inferior. E uma vez retirados os parafusos, vamos deslizar esta pequena plaquinha que temos aqui. E, como vocês estão vendo, ficaria assim. Aqui estão disponíveis os 4 slots para os M2 NVMe que nos dariam maior velocidade. Mas, como eu disse para vocês, no meu caso eu não vou instalar esse tipo de disco, simplesmente vou instalar 2. Nas primeiras baias que vão servir para fazer um RAID, testar o que é um RAID, um disco que vai ficar sozinho e, bom, o resto das 5 baias vão ficar vazias. E agora muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu estou girando? Pois eu estou girando para que vocês vejam esse seletor que temos aqui. Desse seletor vai vir junto com uma pequena ferramenta, uma chave de fenda bem pequena, que vai servir para selecionar em qual modo vão funcionar as baias 1 e 2 da frente, ou seja, dos discos HDD. Bom, então vamos ter 4 modos. Vamos ter o modo single ou modo solitário, como vocês quiserem traduzir, que vai servir para termos cada um dos discos do NAS completamente separados. Ou seja, o computador reconheceria todos eles como individuais. No entanto, se a gente girar isso para cima e colocar em JBOZ, o que vamos conseguir é que os discos 1 e 2 sejam unificados. Não importa se tem 500 GB, 1 TB ou 1 TB, eles serão unificados em um só, com o tamanho total. É importante entender essa opção. O que isso vai fazer é dividir os arquivos entre os 2 discos, de forma que podemos encontrar um arquivo completo em um disco e outro arquivo completo em outro disco. Qual é a diferença para um RAID 0 que muitos de vocês devem estar se perguntando? Na verdade, há muito poucas. O RAID 0 é a próxima opção que temos, e o RAID 0 dividiria até mesmo os arquivos em discos diferentes, ou seja, um mesmo arquivo pode ter metade em um disco e a outra metade em outro, o que nos daria uma velocidade muito maior. Como eu disse, esses 2 modos são muito parecidos, mas no RAID 0, se perdermos um disco, vamos perder todos os dados, enquanto no JBOS teremos menos velocidade. Mas se perdermos o que está em um disco, não é necessário que tenhamos perdido todos os arquivos que tínhamos armazenados. Por fim, o que queremos? Redundância? Colocamos em RAID 1. O que seria feito é criar uma cópia de um disco em outro. Assim, se um falhar, o segundo segue operacional. Simplesmente colocamos um disco novo e ele clonaria novamente os dados para que nada se perca. Como eu disse, RAID 1 é o mais seguro porque vamos ter redundância. No entanto, tanto a vala 3.4 quanto todos os NVMe que vão ficar deste lado vão funcionar no modo single,
ou seja, de forma completamente isolada. Uma vez escolhido o modo em que queremos que funcionem as valas 1 e 2, basta pressionar o botão de reset com este pino. Assim, mantenha por 5 segundos até que os LEDs frontais fiquem vermelhos ou até que o computador nos detecte. A nova configuração que colocamos nos discos já estaria pronta. Muito cuidado ao fazer esse reset porque ele formata os discos rígidos. E bom, já que estamos nessa parte traseira, mostrar para vocês que aqui temos a porta de alimentação e o USB-C 3.2 que conectaríamos ao nosso computador com o cabo original que vem junto. Para aproveitar a velocidade máxima, ligamos nosso NAS pela parte traseira. E agora, como vocês estão vendo, na tela do computador vão aparecer os 3 discos. Nomeei-os como disco 1, disco 2 e disco 3, seguindo a ordem dos compartimentos. Além disso, vocês devem estar vendo um disco chamado Ali 6TB, que é o meu disco, onde eu guardo absolutamente todos os vídeos do canal. Como vocês estão vendo, eu formatei cada um deles. Temos no disco um 500GB, no disco 2 500GB e no disco 3 1TB, exatamente como eu expliquei no clipe anterior. Agora, o que eu gostaria de fazer? Vamos fazer 2 testes. Eu baixei o Disk Speed Test, que é um programa que serve para escrever e ler de um disco rígido. Dessa forma, podemos verificar a velocidade de cada um deles. Por exemplo, eu vou fazer isso com o disco 1 e o disco 2 separadamente. Eu seleciono eles, digo por exemplo para escrever 5TB e clico em começar. Como vocês estão vendo, este primeiro disco tem cerca de 40 MB de velocidade de gravação. E em relação à leitura, bem, teríamos quase o dobro, cerca de 75 MB de leitura. Vamos fazer o teste novamente com o disco 2, por exemplo. Clicaríamos em começar. E bem, nesse caso vemos que o disco 2, por exemplo, tem um pouco mais de velocidade, porque é um HD maior, gira mais rápido. Então temos 85 MB de leitura e cerca de 85 MB também de gravação. E bem, por último teríamos o disco 3, que como eu disse, esse vai funcionar o tempo todo sozinho. Então, para fazer um teste, por exemplo, com esse disco 3, simplesmente pegaria 10 GB que tenho aqui de vídeos e vocês vão ver que vai demorar menos de 1 minuto. Aqui já mostra, já está em 1,5 GB. Enfim, está indo bastante rápido. Agora, o que eu vou fazer? Vou montar os 2 primeiros, ou seja, os 2 de 500 TB, em um RAID 0 que em princípio vai nos dar muito mais velocidade para isso. Embora vocês não vão ver, a única coisa que vou fazer é mudar o indicador que mostrei para vocês na parte de trás até ter o RAID 0. E vou segurar o botão de reset por 5 segundos, como vocês estão vendo. Em cerca de 1 minuto já copiou para o disco 3 esses 10 GB de vídeos que eu tinha. Beleza, já segurei o botão de reset por 5 segundos. Então, os 2 primeiros discos, o disco 1 e o que vocês estão vendo, já desapareceram daqui. Por quê? Porque agora mesmo o próprio NAS já os combinou em um só. E o computador está me dizendo que não o reconhece. O que eu quero fazer? Vou abrir a utilidade de discos e vou ver que tem um novo disco de 1 TB aqui. E simplesmente vou clicar em apagar. Vou colocar o nome de disco combinado e vou escolher, bom, um formato APFS e clico em apagar. Assim ele vai formatar para mim. O Mac me diz, por exemplo, se eu quero usar esse novo disco para fazer um backup do Time Machine, poderíamos fazer isso perfeitamente. A gente selecionaria aqui, por exemplo, o disco combinado, colocaria uma senha, um nome curto e, bom, poderíamos definir um limite de usos. Se quisermos criptografar o backup, no meu caso, não farei agora. Como podem ver, ele mostra todos os discos disponíveis. E o ideal seria, se quisermos fazer cópias de segurança, colocar um RAID 1 para dar mais segurança ao que tivermos em cada um dos discos. Embora a capacidade resultante seja de 500 GB, não 1 TB, que seria a soma dos dois. Eu, como quero velocidade, coloquei um RAID 0, que é gerenciado automaticamente pelo NAS. Então, agora, se voltarmos ao nosso aplicativo de medir a velocidade e eu selecionar esse novo disco combinado, ele deveria nos dar muito mais velocidade do que antes. Antes, se vocês lembram, ele tinha dado 40 e 80 MB por segundo de escrita. Começamos o teste de novo. E como vocês estão vendo, a velocidade de escrita desse disco agora é de 140 MB por segundo. Assim como a velocidade de leitura, que também seria de cerca de 150 MB por segundo aproximadamente. E vocês lembram que antes demorou 1 minuto para copiar cerca de 10 GB no disco 3. Então vamos ver quanto tempo leva para copiar isso neste RAID 0. Vamos fazer o mesmo teste. Como podem ver, está finalizando a cópia dos arquivos. Notaram que levou cerca de 1 minuto?
Por quê? Bom, basicamente isso. Se tivéssemos feito antes, provavelmente teria levado o dobro ou o triplo do tempo para copiar. Mas por que demorou o mesmo tempo que no disco 3? Porque se fizermos um teste no disco 3, ele é um disco de qualidade muito melhor. E como vocês estão vendo, já está me dando velocidades de 180 até 190 MB por segundo de escrita e leitura. Então, dessa forma, teríamos aumentado, vocês viram no teste que fizemos antes, no disco combinado, teríamos ampliado aquela velocidade que ficava em 40, 80 MB por segundo até os 140. Teríamos melhorado muito a velocidade. Imagina se colocássemos 2 discos, como o que temos na Bahia 3, que já é muito rápido, e os combinássemos em RAID 0, eles iriam o dobro da velocidade. Mas, se vocês querem segurança, eu recomendo um RAID 1. Embora vocês percam um pouco de velocidade, claro, ficariam com uma velocidade bem mais baixa. E agora, muitos de vocês também devem estar se perguntando se a porta Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB 3.2, como quiserem chamar, suporta toda a carga que podemos colocar em vários discos ao mesmo tempo. Bom, então vou fazer um teste, por exemplo, vou transferir arquivos para o disco combinado e para o disco 3 separadamente. Beleza, começamos a copiar aqui, que vai demorar um pouquinho mais, e agora aqui, ao mesmo tempo. Vocês vão ver que temos então 2 cópias que vão levar cerca de 1 minuto. A largura de banda suportada pelo cabo, computador e a NAS não será um problema, assim como nos discos rígidos. Agora mesmo eu não sei qual é a largura de banda que um cabo desses tem, mas de qualquer forma saibam que é mais do que suficiente para trabalhar com todos os discos ao mesmo tempo. Agora, alguns de vocês devem estar se perguntando se esse armazenamento, esse NAS, faz muito barulho. Bom, eu tenho ele agora mesmo em cima da mesa. Obviamente, o que mais ouvimos são cada um dos discos mecânicos que temos aqui funcionando. Mas além disso, esse NAS vai ter um ventilador na parte traseira. Esse ventilador é completamente inaudível. Mas enfim, para que vocês percebam um pouquinho o barulho que faz, vou ficar em silêncio e vou colocar o microfone um pouco mais perto desse NAS. Eu acho que não está dando para ouvir absolutamente nada. Já adianto, é muito silencioso, mas enfim, se te incomodar de alguma forma, você pode diminuir. Por exemplo, para a parte de baixo da mesa, no chão ou onde for, um lugar onde vocês não vejam. E dito isso, só me resta perguntar: o que vocês acharam desse dispositivo? Talvez vocês achassem que era um NAS, capaz de conectar ao roteador via placa de rede e publicar conteúdo. Não, isso aqui é simplesmente organização de armazenamento. Vamos poder ter essa pequena possibilidade de criar um RAID ali com as baias 1 e 2, mas é simplesmente para organizar nosso armazenamento. Dito isso, só me resta falar do preço e perguntar: o que acharam? O preço desse dispositivo é de cerca de 280 € agora mesmo na Amazon. Embora vocês possam encontrar alguma oferta, no momento o preço é 280 €. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí embaixo nos comentários, que vamos responder o mais rápido possível. E se vocês gostaram, deixem um like para a gente saber. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!